Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, o nosso encontro semanal para falar sobre confeitaria e sobre empreendedorismo. Eu sou a Ledinara, há mais de 10 anos eu mostro o lado doce de Curitiba e outras cidades por aí, sempre focando na confeitaria. E o Pod Doce está na sua terceira temporada, sempre trazendo conversas muito gostosas a cada semana aqui com profissionais da confeitaria. Essa temporada tem o patrocínio da Estampa Food, que é a principal responsável por fazer distribuição de produtos na linha food service para confeitaria, para gastronomia em Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e litoral. E também nessa temporada a gente tem um segundo patrocinador que é uma marca muito conhecida para quem faz ou pensa em fazer confeitaria, que é o Centro Europeu, onde tem um dos principais cursos de confeitaria do Brasil. Muita gente vem aqui para Curitiba para fazer esse curso, se aprende muito para sair dali já pronto para abrir a sua confeitaria. E eu posso falar porque eu já passei por lá. Então, inclusive, hoje temos uma pessoa de lá para contribuir com a conversa. E a conversa de hoje, ela é ela é inédita, na verdade, nessas 3 temporadas do podcast. Fazia tempo que eu queria trazer um assunto que eu gosto bastante, que é a confeitaria inclusiva, confeitaria vegana, né? A gente fala, tem pessoas que não consomem produtos de origem animal por opção, tem pessoas que são intolerantes à lactose, ou que têm alergia a glúten, ou que preferem também não consumir tanto açúcar. Então, a confeitaria, ela está aí e ela precisa estar aí para todos os públicos. E foi-se o tempo que se pensava, não, para eu comer um doce vegano, eu tenho que ir numa confeitaria vegana. Longe disso. Hoje a gente encontra muitas opções, pelo menos aqui em Curitiba, em São Paulo e em outras cidades, de opções veganas ou opções sem glúten, sem lactose, em confeitarias que têm um cardápio geral. Então, o assunto hoje é sobre confeitaria inclusiva, sobre confeitaria funcional, e eu trouxe 2 convidadas muito especiais. A primeira delas é a Mariana, que é vegana, já vou deixar ela contar há quanto tempo, e ela tem um perfil aqui em Curitiba que mostra os lugares onde você encontra produtos veganos, não só de confeitaria no geral, mas ela está sempre por aí em busca de novas descobertas. E a Iracema, que é professora, né, chefe de gastronomia, de confeitaria, especialmente de confeitaria fitness ou de gastronomia fit, veg, que é do Centro Europeu e também vai contribuir para contar. Será que é tão difícil colocar opções assim, funcionais, opções inclusivas no cardápio? Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, antes de mais nada, conta pra gente. Então, Mari, quanto tempo que você é vegano? Como é o seu rolê? Bom, que eu não como carne já faz mais de 20 anos, mas que eu tirei todos os derivados da minha vida faz 7 anos. Então, 7 anos que eu sou vegana e não consumo nada de origem animal. Então, isso é bacana porque hoje, quando você vai numa confeitaria, você tem uma referência de uma banoffee que não era vegana para uma vegana. Você consegue saber se realmente está parecida ou não. Você consegue ter essa comparação, digamos assim. Sim, alguns doces eu consigo comparar, alguns coisas novas que foram surgindo nesse meio tempo, daí eu não tenho tanto parâmetro, né? Mas a maioria eu consigo ter essa comparação. E você, Iracema, lá no Centro Europeu, eu sei que você faz várias disciplinas. Conte um pouquinho. Faço, e eu trabalho na parte de confeitaria, né? Que é o nosso tema aqui, confeitaria fit veg. E é uma confeitaria inclusiva, né? Os alunos gostam bastante porque eles descobrem. Eles estão lá para fazer o curso tradicional, o geral, né? O geral. Mas quando chega essa disciplina, né? Eles estão um pouco apreensivos, às vezes com o pezinho atrás, achando, não vai ser tão bom, não vai ser tão gostoso, porque como que a gente vai fazer doce sem manteiga, sem ovo, sem leite? Sem leite, creme de leite, leite condensado, né? E daí eles veem que é possível, que fica muito gostoso. E daí eles começam a postar algumas coisinhas que eles aprendem e começam a surgir as encomendas. Eles não têm ideia de quanta gente que está buscando esse tipo de produto. Então, daí eles ficam animados, né? Sim, eu lembro que quando eu fui fazer o curso, eu não sabia ainda muito a diferença entre... Eu imagino que muita gente não sabe. Então, já engatando aqui, conta. Qual que é a diferença entre sem glúten, sem lactose, vegano? Qual que é a diferença disso tudo em confeitaria? Tá. Eu falo que eu abordo quase que todos os meus preparos sem glúten, sem lactose, né? Acaba sendo o vegano ali também. E trabalho com alguns tipos de açúcar, assim, alternativo, mas buscando a saudabilidade. Porque daí eu falo que eu não preciso fazer uma coisa só pro sem glúten, outra coisa, outro produto separado, sem lactose e outro pro vegano. Você consegue
um produto às vezes atende Isso, todos eles. atende todos esses quesitos e um público mais amplo também, né? Acaba facilitando a vida do confeiteiro. Então, a hora que eles provam um docinho lá que a gente fez na aula, daí eu explico para eles, não, todo produto vegano vai ser sem lactose, né? Porque não vai ter nada de origem láctea ali, não tem nada de leite, né? E daí eu já coloco ele também sem ovo, sem açúcar, não uso adoçante, né? Mas eu uso bastante fibra na preparação, porque eu acho que o produto funcional, antes ter um pouquinho de açúcar, e dando preferência, né, para os mais integrais, açúcar de coco, açúcar demerara, o açúcar mascavo, tâmara, tal, e colocando fibra, porque para o diabético acaba sendo mais interessante do que você carregar com adoçante. Então, o vegano, nada de origem animal, né? Então, a gente não coloca nem leite, nem ovo, nem manteiga, e é possível sair sobremesas incríveis. E o sem glúten, não é só a farinha de trigo, né? Mas vários derivados, como aveia, centeia, alguns tipos de aveia, né? Porque tem no mercado aveia sem glúten também. E tem vários tipos de farinhas também, né? Que você pode, às vezes, misturar e fazer o seu mix ali. Então, no começo, quando o pessoal começou na confeitaria sem glúten, era tudo com farinha de arroz, né? Então, era produtos ressecados, né? Você comia, esfarelava. E hoje não, a gente tem outras alternativas, né? Você consegue colocar algumas farinhas mais enriquecidas, como farinha de grão de bico, farinha de coco, farinha de maracujá, até a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas eu uso muito, né? Porque ela traz umidade, não deixa seco, né? Então, você ensina esses truquezinhos para os alunos e eles falam, nossa, daí eles têm aquela referência. Eu tinha preconceito porque eu comi um bolo sem glúten e era muito seco, aquilo esfarelava na boca, né? E ver que dá para fazer coisa muito boa, coisa muito gostosa. Sim. Tão gostosa, ou algumas referências que as pessoas têm, falam assim, nossa, esse produto aqui eu gostei mais do que o tradicional. Eu tenho alguns que eu gosto das versões mais do que dos tradicionais. E Mari, quando você vai numa confeitaria, então, né, a Iracema explicou um pouquinho o que é a confeitaria vegana. Você chegou ali na primeira vez, como que você tem certeza, você confia no que está no cardápio, como é que você tem certeza que o doce que você vai comer é realmente vegano? Eu pesquiso muito antes. Eu tenho que pesquisar antes, porque não são todos os lugares, às vezes, que tem opção. Então, quando eu vou num lugar, eu já vou sabendo se tem ou não. Então, eu pesquiso, olho o cardápio, mando mensagem perguntando, porque, às vezes, tem alguns lugares que, às vezes, não tem tanto conhecimento do produto vegano, e daí tira o ovo, tira o leite, mas esquece de tirar o ovo, ou tira o ovo, o leite e coloca uma manteiga, sabe? Então, às vezes acontece. Então, a gente tem que perguntar certinho todas as informações, ou, às vezes, colocam gelatina, que gelatina é de origem animal. Então, às vezes, não tem ovo, não tem leite, mas eles colocaram uma gelatina para ficar uma torta com uma textura mais firme, sabe? Então, realmente tem coisas que eu tenho que saber antes, que não dá para chegar assim, aleatoriamente, numa confeitaria e perguntar, né? Porque há grande chance de não ter. Então, eu sempre pesquiso muito antes de ir. E eles respondem, assim, de boa, quando você faz todas as perguntas? A maioria responde. Alguns respondem assim já... eu percebo que existe uma dificuldade para alguns entenderem, por exemplo, assim, o que é o vegano e o celíaco. Porque, por exemplo, quando é alguma coisa para celíaco, não pode ter contaminação cruzada e tudo mais. Mas quando é para vegano, às vezes eles falam, não, eu não faço nada vegano, porque na minha cozinha eu manipulo coisas também com ovo e leite. Só que para o veganismo não é assim que funciona. Você pode consumir na mesma cozinha que manipula essas coisas, sabe? Então, às vezes, tem alguns lugares que não entendem muito isso, né? Mas é uma coisa que, aos poucos, eles vão aprendendo. E você nota que agora, com o passar do tempo, está aumentando a oferta de lugares que não são especificamente sem glúten, lactose ou vegano, mas que tem essas opções? Como é que você nota essa evolução, já que você, né, há mais ou menos 7 anos, você faz essa busca? Sim, está aumentando. Eu lembro que, ainda antes de eu virar vegana, uma vez eu tinha um blog de viagem antigamente, na época, né? Que a gente até se conheceu nessa época. E eu achei em Curitiba 5 lugares que tinham doces veganos. 5.
Não eram nem 5 lugares, eram 5 doces e 2 eram em um mesmo lugar. Em Curitiba tinha 5 lugares com doces veganos. Era muito difícil de achar. E hoje em dia encontra bem mais opções. Então, assim, eu percebo que de lá para cá, isso aumentou muito e está aumentando cada vez mais opções, tanto de confeitarias veganas, vendendo para veganos, ou confeitarias veganas fornecendo para outras confeitarias. É verdade, a gente já foi em cafés que tinha uma confeiteira que fazia croissant no geral e fazia a opção vegana específica para um café, né? Isso. Entendi. E quando as pessoas estavam comentando do curso, eles chegam para fazer a confeitaria, eles já têm alguns casos que eles chegam, não, eu vou me dedicar à confeitaria, porque você tem o curso de cozinha santé também, né? Quem é o público que procura quando é mais específico, assim? Eles já querem trabalhar com isso, ou você nota muito mais a surpresa ali de quem se descobre no curso e, de repente, percebe que pode atender esse público? Olha, de confeitaria, 99% não está esperando encontrar essa disciplina e gostar dessa disciplina. Porque confeiteiro vai no tradicional. Estou fazendo um curso de confeitaria porque eu quero, né, trabalhar com manteiga, com bastante ovo, creme de leite. E daí eles se surpreendem com o sabor, né, dos doces, que ficam muito bons. E eles enxergam ali um mercado bem promissor. Porque a concorrência é menor, né? E hoje em dia aumentou muito o número de pessoas que têm restrições alimentares. Então, eles começam a perceber o que eu falo para eles lá. Você não precisa ter uma confeitaria, uma empresa que venda só produtos saudáveis, mas é deselegante você não ter essa opção no teu cardápio para atender essa clientela. Porque, às vezes, uma família, né, que tem um filho que é intolerante à lactose. Ele se não tem opção para ele nem vai naquela confeitaria. É isso que eu ia falar. A gente sempre comenta com isso. É verdade ou é mito que é o vegano que determina onde é o rolê? Sempre é o vegano, porque na hora de sair com a família e com os amigos, é sempre assim, qual que é o lugar que tem opção vegana que você pode comer? Aí as pessoas perguntam, daí eu vou lá e respondo, tem esse, esse e esse. Então, as pessoas ainda escolhem entre aquelas opções. Mas fato é que o lugar que não tem opção vegana, às vezes o lugar pensa que está perdendo só o cliente vegano, mas na verdade ele está perdendo os amigos, a família, todo mundo que convive com o vegano. E você acompanha, assim, que os estabelecimentos eles estão mais abertos a colocar, ou pelo menos os confeiteiros, né, que fazem os cursos ali, eles já saem mais abertos a pensar nessa possibilidade de ter no seu cardápio? Muito, muito. Eles saem, assim, bem, assim, 100% já muda de opinião ali, sabe? Eu escuto uma frase, assim, todo final da primeira aula. Nossa, professora, o chefe, alguns falam assim, eu tinha tanto preconceito, né? Daí quebra. Sim. E daí eles se abrem, daí eles começam a ver uma oportunidade. E o que eu falo para eles, a comida inclusiva, o doce inclusivo, que é para vegano, para intolerante à lactose ou a glúten, aquele que não pode comer. Mas aqueles que são, eles não vão comer o tradicional. Então, você está fazendo um doce, não é só para esse público. Faça ele bem gostoso, que você vai atrair o público geral, né? Sim. A gente, o Curitiba Doce, ele surgiu como um tour e tem várias histórias sobre isso. Inclusive, uma delas bem antiga, eu estava lembrando com a Mari, de uma cafeteria que... Isso, estamos falando quase 10 anos atrás, que era o começo ainda, né? Ela queria colocar ali um produto, o público pedia, né? Algumas pessoas pediam para ela fez, ficou toda orgulhosa. E conte o restante da história. Ela ficou toda orgulhosa, ela criou um cookie vegano, aí ela ficou feliz, ela falou que inclusive estava melhor que o anterior que ela fazia, que não era vegano, aí ela foi lá e colocou uma placa assim na frente, cookie vegano, e falou, nossa, ficou muito bom isso aqui, as pessoas vão amar, e daí simplesmente o cookie parou de vender.
ninguém queria comprar porque estava escrito que era vegano. Aí ela tirou a plaquinha e todo mundo comeu o cookie normalmente, sem saber que era vegano, porque o importante é ser gostoso, né? Só que às vezes quando você coloca a palavra ali, as pessoas ficam bloqueadas. Elas pensam que, porque é vegano, sei lá, é feito de isopor, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Sim, eu lembro também no Natura, eu sempre gostava de colocar em algumas rotas, quando possível, a Lolali, que é uma confeitaria que eu gosto bastante. Eu sempre falava, é uma confeitaria inclusiva, que ela começou porque ela tem restrição a glúten, e ela conta, né, ela queria comer doces tão gostosos que fossem sem glúten também, mas que não fosse tipo aquele doce que você come e fala, nossa, mas eu queria estar comendo o original, digamos assim. E aí ela começou a fazer, e as pessoas ficavam assim, tipo, meio desconfiadas e tal, e aí provavam os doces, falavam, gente, que delícia, como que eu não... E assim, e é de provar, né, porque quando você percebe que ele é, ou às vezes, muito parecido, ou até melhor do que o tradicional, é um preconceito que vai embora, né? E quem nunca ouviu a frase, né, um bordãozinho que eu já ouvi muitas vezes, sem glúten, sem lactose, sem gosto. Ou sem sabor. Clássico. Sim, né? Sempre falo isso. E tem um outro, além disso, que também traz bastante temor das pessoas, é o sem açúcar. Porque, às vezes, antes se usava muito os adoçantes industrializados, que traziam um retrogosto. Mas hoje, você estava falando ali no início, tem várias outras opções de tirar o açúcar branco e, ao mesmo tempo, isso. manter doce. O que os estudos mais recentes, né, comprovam, né? Que o teu corpo sabe o que fazer com o açúcar. Agora, com adoçante, dá uma bagunçada, né? E o sabor doce, quando você coloca na boca, o teu cérebro entende que é açúcar. E se não tem caloria, ele fica meio perdido. Então, ele sabe o que fazer com o açúcar. Então, o que é indicado para os diabéticos, né? Moderação sempre, sim, como qualquer coisa, mas que o alimento doce ali, que tem o açúcar adicionado, que ele seja enriquecido com fibras, né? Então, são as fibras que impedem de dar o pico? Isso, já foram feitos testes, assim, com diabéticos, comendo, por exemplo, um bolo adoçado com adoçante, mas com farinha branca, que é um carboidrato simples. Se ele comer umas 2, 3 fatias, ele vai ter pico, né? Por conta do carboidrato, mesmo não tendo adoçante. Agora, se ele come um que é adoçado, né, com uma quantidade um pouquinho menor de açúcar e com fibras, a absorção é mais linear, ele não tem pico. É claro que ele não vai poder comer a torta inteira. E acaba sendo mais saudável. Sem o tanto açúcar, o açúcar branco, a gente fica mais saciado mais rapidamente, você acha? Ou não interfere, assim? Eu acho que a fibra, ela dá a sensação mais prolongada de saciedade. Entendi. Né? Porque açúcar vai ser sempre açúcar. O que a gente busca no funcional, com o apelo do saudável, é que quanto mais integral o açúcar, ele ainda preserva alguns nutrientes ali que são interessantes, né? Ou você usar, por exemplo, uma tâmara, né? Que é de uma fruta. É uma delícia. Um açúcar de coco, mas não deixa de ser açúcar. Então, o diabético tem que consumir com moderação. Eu falo assim que é o mesmo princípio, para explicar para os alunos, assim, o diabético ele não pode tomar um copão de suco de laranja, porque aquilo ali está coado e não tem fibra nenhuma. Mas se ele comer uma laranja cortadinha, ele não vai ter problema, porque ali tem fibra. O mesmo suco da laranja está ali, mas tem a fibra. Então, a absorção é mais linear e não vai ter pico. Então, a gente coloca a fibra nos preparos. Entendi. E hoje, das restrições ou das segmentações ali do sem glúten, o sem leite, sem lactose e o vegano, para a confeitaria que não tem nenhuma dessas opções ainda e for começar a querer ter, qual que você acha que é o mais tranquilo de colocar? Assim, não, tipo, amanhã já dá para fazer com o que você tem ali da confeitaria tradicional. Olha, eu acho que o sem lactose, né? Porque tem muita gente com intolerância à lactose, né? E a proteína do leite também. Então, tem muito doce, muito fácil de fazer sem usar o leite, né? Ou leite condensado, creme de leite. Então, dá para fazer muitos tipos de doce. Por exemplo, tem um que a gente faz lá na aula, que eu começo com ele, que é bem fácil, o pessoal se surpreende, né? Que é um bombom de damasco e coco e castanha. E vai castanha de caju. Então, é só pegar o damasco, alguns damascos, daí o coco, a castanha, porque a gente está colocando fibra, bate no processador, já vira uma massinha. E adocicado naturalmente com damasco. Você consegue fazer umas bolinhas assim,
assim, como se fosse um bombonzinho, e passa no chocolate amargo, também sem lactose, e fica a casquinha por fora e dentro ele tá cremoso, tem o coco fresco ali, que é gostoso, a castanha, ó, é só ingrediente gostoso, não tô tem como ficar salivando ruim, aqui já, né? só de pensar. E assim, as pessoas quando comem aquilo ali, elas não ficam pensando, nossa, sem lactose, sem açúcar, elas comem e falam, nossa, que doce bom, né? E vende muito. Eu falo assim que aquelas pessoas também que não têm intolerância alguma ou também não são veganas, mas quando elas comem um docinho assim, elas falam assim, nossa, eu posso comer sem culpa, né? Eu queria passar uma semana assim, cuidando um pouquinho mais, ou então eu exagerei durante a semana, a próxima semana eu quero me cuidar. Então, tendo essa opção, a pessoa vai vender muito. E vende muito. É verdade. Eu vejo cada vez mais surgindo também confeitarias específicas, né? Que vão para alguma dessas vertentes. E chocolate? Como é que você encontra chocolate vegano? É fácil? Então, é que os chocolates, assim, 50 e alguma coisa, daí pra frente, já vários vão ser veganos, assim, né? Lógico, tem que conferir ali na composição para ver se não tem leite nem nada, mas a maioria dos amargos, assim, já são naturalmente veganos. Mas tem muito chocolate ao leite vegano vindo agora, com base de leite de aveia, com base de leite de castanha, com base de leite de coco. Então, hoje em dia já dá para encontrar tudo, assim, bem fácil. Em mercados, assim, nos mercados maiores sempre tem. Sempre tem. É verdade. Até, inclusive, esses final de semana eu passei no shopping e eu vi que aquele alfajor da Havana vegano já está entre nós. Muito bom. É muito bom. Ele tá lá já. E ele é sem glúten também. Ah, é? Ele é sem glúten e ele é vegano. É porque acho que na Argentina eles têm uma lei que todos os estabelecimentos são obrigados a ter uma opção sem glúten. É uma lei no país. Sabia. E daí eu acho que por isso que eles criaram esse, deles aproveitaram e fizeram ele, além de ser sem glúten, fizeram ele vegano também. Então, ele é vegano e sem glúten. E é bem gostoso. Olha só. Eu falo, já mata tudo num produto só, né? E eles acertaram bem, assim, né? É porque aquilo que você falou é muito verdade. Antigamente, quando a gente comia uma coisa sem glúten, era um bolo, ou ele era esfarelento, ou ele era borrachudo. Então, tinha muito disso. E hoje em dia, não é assim. No aniversário da minha mãe, no ano passado, ela tinha um bolo tradicional e eu levei um bolo que era vegano e sem glúten também para eu poder comer, né? E algumas outras pessoas ali. Só que as pessoas ficaram curiosas e foram experimentar o bolo dela e falaram, nossa, tá melhor do que o outro. Então, assim, realmente as coisas estão muito, muito boas. E já aconteceu de você em algum lugar, você falou que você pesquisa antes, mas já aconteceu de você em algum lugar e chegar lá e não ter nada? Tipo, você, sei lá, foi com o namorado, com os amigos, ou achou que tinha, eles mudaram, já... O que acontece? Olha, de confeitaria, nunca aconteceu, porque aí é isso que eu falo, sempre a gente acaba indo num lugar onde eu já sei que tem alguma coisa, né? Mas se acontecesse, sei lá, tomaria um café, um chá, alguma coisa assim, né? Mas eu sempre vou já sabendo se tem ou se não tem, né? Pra coisa salgada é mais fácil, que daí sempre tem, sei lá, uma batata frita, pelo menos, pra comer. Mas a gente tava conversando sobre isso, doce, que tem muita coisa que as pessoas, né, não sabem que é vegano, ou que, né, tipo, na alimentação, a gente tava falando, não na confeitaria, mas tipo batata frita, arroz, feijão. E aí na confeitaria, aquilo que a gente adora, biscoito, Oreo, o que mais? Me ajuda. Então, mas é que tem várias coisas que as pessoas não sabem e as coisas são veganas. O próprio, a bolacha Oreo, tem aquelas bolachas que são tipo bolachinha ao leite, assim, que... Tá escrito leite na embalagem, tem até um desenho de um copo com leite espirrando, mas é só sabor leite e não tem leite. Bolachinhas maisena, essas coisas assim que você encontra bem fácil em mercado. Aquelas rosquinhas de coco, sabe? Aquela lá tem várias. Tem até um tipo pão de mel que tem no mercado. Não tem mel, não tem leite. Então, tem várias coisas, assim, que você encontra facilmente em qualquer mercado, assim. E as pessoas estão comendo aquilo ali sem nem saber. Só que se você falar, isso aqui é vegano, daí a pessoa já vai ficar, vende. Tipo, não quero mais. Daí a pessoa perde o interesse instantaneamente. E você falou isso do pão de mel, eu lembrei mesmo. Diferente de, a pessoa tem intolerância, ou tem restrição, ou quer só diminuir. Quando vai para confeitaria vegana, é uma escolha, certo? É uma filosofia. Sim.
explica mais um pouquinho como é pra gente poder separar, assim, para as pessoas entenderem, né? Pra quem, de repente, pensa em trabalhar com esses tipos de produtos, qual que é a diferença principal, digamos, como é? Então, é porque quem tem intolerância à lactose, às vezes é aquela pessoa que evita comer ou come, toma um remédio, qualquer coisa desse tipo. Mas para o vegano não é assim que funciona, né? Então, o vegano não consome nada que tenha coisas de origem animal. Então, não importa que proporção, não importa se... não, mas é só hoje, não tem isso. Dentro do veganismo, é um posicionamento ético... É um estilo... De evitar, né, coisas de origem animal de maneira geral, assim, né? Não só na alimentação, mas em outras questões também. Mas na alimentação é não consumir nada que tenha de origem animal, porque a gente enxerga os animais... Não consegue ver eles como uma comida. Então, por isso que é fora de cogitação comer uma coisa que tenha ovo, que tenha leite, que tenha manteiga, que tenham coisas de origem animal. Iracema, por exemplo, vou pegar uma receita que eu tenho ali de um bolo e vou deixar ele sem lactose, ou vou, né, é mais fácil, se eu só tô começando, eu iria pro sem lactose. Eu posso só pegar e trocar o leite animal por um leite de castanhas? Ele vai funcionar essa receita? Como que as pessoas devem pensar na hora de pegar uma receita? É só fazer uma troca e funciona? Ou tem outras coisas que tem que levar em conta? Olha, a questão do líquido para o bolo é fácil, né? Ao invés de colocar leite, pode colocar um leite vegetal, um suco, ele funciona normal. Ele não vai interferir, né? O que interfere mais, o que eu falo, assim, em algumas preparações, se ele for tirar todo o açúcar e substituir por adoçante, porque o açúcar, ele dá uma estrutura também, e o ovo também. Né? O ovo, dá para fazer muito bolo fofinho sem ovo. Eu já vi usarem banana no lugar de ovo, funciona? Tem várias dicas, assim, que dá para dar. Uma banana amassada, né, num bolo de chocolate, a banana vai ficar desapercebida, né? Um bolo de laranja, se você bater o bagaço da laranja, a laranja, né, inteirinha ali, tira só a semente e a casca, você bate também, ó, não só o suco, mas ela ajuda também a estruturar. Então, dá para fazer bolo de laranja muito fácil. Bolo de abóbora, que daí a massinha da abóbora também fica boa. Dá para colocar o gel de linhaça, que a gente fala, que é hidratar a linhaça com um pouquinho de água. Ela faz um gel, ela meio que sustenta como ovo. Chia também. Ela também faz, né, o gelzinho. Né, psyllium, então tem várias maneiras. Hoje em dia tudo é possível, assim, a gente tem várias ferramentas para deixar o bolo gostoso. Se eu quero fazer um creme, por exemplo, um creme de confeiteiro, né, que a gente conhece. Até hoje eu estava vendo um vídeo de um influenciador que tá em Londres, ele provou um entremê do Cedric, um entremê vegano, e eu fiquei, meu Deus, como é que ele fez esse entremê? Eu fiquei curiosíssima, que você falou de creme. Dá para usar para fazer o creme confeiteiro, dá para fazer com leite de castanha, normal, porque ele pode ir no fogo, né, com leite de coco, para fazer texturas como se fosse de leite condensado. Eu uso leite de coco em pó, que a gente coloca só um pouquinho de açúcar, eu uso daí o açúcar de coco, já dá até uma corzinha, e um pouquinho de água quente, você só bate assim com fouet, não precisa nem levar no fogo. Você tem o teu leite condensado para usar nas preparações. Já testou, Mari? Né? Eu sou melhor comendo do que fazendo as coisas. Eu acho que tem que testar esse leite condensado e fazer um doce pra gente. Nossa, isso é um sucesso. O pessoal, a hora que começa a fazer, eu falo, gente, guarde isso aí que é pro preparo. Eles querem comer. Nossa, esse negócio é bom, né? E é muito fácil, porque não precisa nem ir no fogo. É claro que ele vai no fogo se eu quiser fazer um brigadeiro, um beijinho que eu vou apurar. Mas ele tá pronto para ser usado. Se eu colocar um pouquinho mais de açúcar de coco, eu faço o meu doce de leite da Banoffee. Ele já está pronto ali para eu montar a Banoffee sem lactose, né? A Banoffee vegana que eu falo, né? E o creme de leite eu uso muito, tanto o leite de coco, né? Ele quando você... Eu gosto de usar muito aquele leite de coco tailandês, você coloca na geladeira, ele vira um creme, igual um chantilly, ou então o creme de castanha, que eu gosto de fazer, castanha de caju, que você deixa de molho, assim, a castanha de caju crua, depois você processa com um pouquinho de água, bate bastante, ele fica um creme muito gostoso.
eu não gosto de usar nada assim, à base de soja, sabe? Não sei se vocês já provaram leite condensado de soja, alguma coisa assim. Eu tenho. Fica residual. Esse da castanha, ele traz um sabor bom, porque castanha é uma coisa gostosa, coco é uma coisa gostosa, né? Então, você coloca ingredientes gostosos, não tem como ficar ruim. Não tem como, né? Verdade. E lá no curso, na parte de confeitaria, como é uma semana desse módulo? Como que funciona? São 4 aulas desse módulo, que ele te dá todo o embasamento. Como eles já têm a técnica do curso tradicional, todas as técnicas eles aprendem, daí entendendo o conceito, eu passo as minhas técnicas, eles vão conseguir, porque a gente não está passando receita, né? Eles conseguem depois criar uma infinidade de preparos, porque eles têm a base daí dos cremes, dos bolos, dos recheios, daí... E até a parte de panificação, né? Tem muitos pães que a gente vê na padaria que, claro, eles não ficam falando, nossa, o pão é vegano, mas são pães que se encaixam, né? No vegano, às vezes, sem... Pão francês é vegano. Na verdade, né? Pão de maneira geral, né? O pão originalmente é vegano, né? Porque é farinha, fermento, água e sal, né? Então, assim, os pães de fermentação natural, a não ser aqueles que as pessoas daí vão lá e colocam queijo, colocam calabresa, colocam não sei brioche, o quê. Né? Mas tem brioche vegano. Brioche tem brioche vegano também. Tem, inclusive, maravilhoso. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Conte, eu já te convidei para ir várias vezes lá e você... Ainda não fui. E você tá me devendo a visita lá. Aonde? Aqui na Mata. Aqui na Mata. É uma panificadora vegana e eles têm vários doces lá também. Eles fazem rolinho de canela que, sério, é perfeito. É o melhor que eu já comi na minha vida. Mesmo comparando com os que eu comia antes, né? Aquilo que você falou de comparar de eu ter a lembrança, assim. Pra mim, o deles é o melhor. É o melhor que existe, assim. Muito bom. Massa bem fofinha, assim. Nossa, é uma delícia. Então, pães de maneira geral, assim, originalmente é vegano. O próprio pão francês que todo mundo come é vegano. E você, quando sai, assim, você costuma consumir os doces mais nessa área? Ou você não? Qualquer doce. Você gosta? Como é? Eu gosto mais porque como é minha praia, né? Eu comecei a ensinar, porque eu vivia isso. Eu gosto por opção, né? Entendi. De não consumir produtos, assim, com base de leite e tal. Eu gosto. Eu me sinto bem, sem glúten também. Não tenho nenhuma alergia, nenhuma intolerância. Mas eu gosto e me aperfeiçoei e gosto dos meus preparos. Então, se tiver essa opção, sempre vai ser essa opção. Você costuma sair, assim, para conhecer lugares em Curitiba, tipo, gastronômicos, assim? Olha... Vou provar. Nossa, hoje eu quero tomar café em tal lugar, porque eu vi que tem um bolo assim, ou que tem... Olha, eu vou confessar que eu não sou muito de sair, né? Preciso até, para conhecer mais lugares, que às vezes as pessoas me falam, dão referência, né? Mas eu já fui de curiosa a alguns lugares, assim, para ver se era mesmo bom, né? Alguns eu gostei, outros eu me decepcionei. Mas eu poderia ir mais. Vou pouco. E do que você tem visto nos últimos anos, assim, para quem, né, pensa em empreender ou tem um empreendimento de confeitaria, tá cada vez mais, por exemplo, mais vantajoso ter opções? Muito. Financeiramente falando? Muito, financeiramente. Mas por quê? Porque tem bastante procura ou também porque o investimento na produção é menor? Como que funciona isso ali na logística? Eu acho que tem bastante procura e pouca demanda. As pessoas vão ter menos concorrentes, né? Então, eu acho que quem optar por esse nicho está sendo esperto. Se for pensar na parte financeira, né? Garantia, assim, de sucesso se ele faz um produto bem feito. Não vai ficar encalhado, né? E hoje em dia, a gente tem... insumos para conseguir esse preparo. Eu sei que tem muita gente que às vezes está assistindo, às vezes com o pezinho atrás, né? Eu falo, você consome muita coisa vegana sem você saber, né? E às vezes tem muita gente que tem algumas referências do passado onde as coisas não eram muito boas mesmo. Eu já provei coisas, às vezes, que aluno trouxe, pega esse brigadeiro aqui, é vegano, sabe? Você coloca na boca e você fala, não é nada bom, não é nada gostoso. Então, tem muita gente que tem alguma referência lá do passado que não era boa, né? Que eu acho que hoje em dia tá tudo muito gostoso, os produtos veganos estão competindo ali de igual para igual com os produtos tradicionais, né? E quem quer investir na área, eu acho que se tiver opção vegana,
no cardápio, né? Não precisa ser totalmente vegana, totalmente tudo sem glúten, sem lactose, mas tiver essas opções para essas pessoas, né? Essa confeitaria inclusiva, eu acho que ela vai ganhar uma clientela bem legal. Inclusive, esse termo, essa semana eu estava vendo no Threads, que eu fico, né, em várias redes sociais ao mesmo tempo, e sempre pego algumas coisas que estão polemizando ali e trago ali pro Instagram, mas teve essa semana no Threads alguma moça que falou, colocaram, que ela não sabia o que significava, né? Ela colocaram confeitaria inclusiva, só que ela achou que era uma inclusiva de inclusão de pessoas. Racial. Isso. Dela, olha só que colocaram confeitaria inclusiva pra gourmetizar. E aí o pessoal explicando, não, a confeitaria inclusiva é assim, assim, assado. Então, às vezes, querendo ou não, às vezes tem, né, alguns preconceitos ainda, mesmo que se fale bastante. Por isso que eu queria muito ter trazido esse assunto, porque eu acho que, eu sempre falo também para os meus clientes de assessoria, que eu acho muito válido ter essas opções. Até às vezes o próprio cliente, eu quero provar hoje, por exemplo, a gente estava provando tortinhas ali do Café Pertucci, eles fazem vários produtos que são com glúten, com lactose, né? Mas às vezes a pessoa, eu quero provar algo diferente. Então, ter ali aquela opção, não necessariamente, eu tenho alguma restrição, ou eu quero só esse tipo de produto. É por variedade também, né? As pessoas, mesmo as apaixonadas por doces, os doces tradicionais, esse público, ele vai consumir esse produto também. Igual eu falei para você, uma semana, curiosidade, um dia quer experimentar. Porque se você tem a oportunidade de comer um doce gostoso, que ele não tem glúten, lactose, que ele tem essa pegada saudável, você fala, nossa, eu vou unir o útil ao agradável, né? Eu não vou comer e não vou ficar com culpa depois. Então, com certeza, esse público também é bem promissor, assim, bem alto, né? Eu acho. E, Mari, o que você, como cliente, daí não como influenciadora, não como Instagram, como cliente, o que você gostaria que os empreendedores de confeitaria soubessem sobre a confeitaria vegana, de ponto de vista do cliente, assim, que se você tivesse a sua melhor amiga fosse uma confeiteira, o que você diria para ela? E ela não tem opções ainda no cardápio. É um pouco difícil separar eu como cliente, eu como influenciadora, mas é que eu acho que essas duas visões me permitem ver algumas coisas. Então, por exemplo, assim, às vezes você chega num lugar e daí se pergunta, do que é esse aqui? Esse aqui é vegano. Vegano não é sabor, entendeu? Então, assim, vegano não é sabor. Não é sabor, né? boa. Então, do que é esse aqui? Esse é o vegano. Daí, isso já assusta as pessoas. Agora, se você for lá e se você colocar assim, isso aqui é uma torta de mirtilo. Aí, tipo, a pessoa, torta de mirtilo, eu gosto de mirtilo, eu quero. Agora, você fala assim que é o vegano. Daí a pessoa vai falar, não quero, sabe? Então, assim, a minha dica é, por exemplo, assim, digamos que você tem uma confeitaria lá e você tem brownie. Daí você não vai vender o brownie e daí você coloca o brownie vegano. Você faz outro produto que não tenha, entendeu? Mas você não acha que é importante estar ali informando para o público, por exemplo? Mas você informa de outra forma, entendeu? Porque, por exemplo, assim, se você fizer, por exemplo, o exemplo do brownie. Você coloca lá o brownie e o brownie vegano. Aí o brownie vegano só vai vender para quem é vegano e as outras pessoas vão comprar o brownie tradicional. Só que se você colocar tem o brownie, tem bolo, não sei o que lá, daí se você colocar lá a torta de mirtilo, ela vai despertar o interesse das outras pessoas, porque as pessoas vão ver uma coisa diferente no cardápio e vão querer. Aí, como que você informa no cardápio? Então, por exemplo, aqui em Curitiba tem um lugar que faz isso muito bem, que inclusive você mesmo já comeu uma coisa vegana lá, e você não sabia que era, e a gente comeu junto, olha só. Porque eles colocam assim, um íconezinho de um ovo riscadinho, de um leitinho riscadinho, e é isso, porque às vezes as pessoas batem o olho ali e não presta atenção, ela lê o nome lá, que é aquela tortinha de framboesa, uma tortinha de framboesa. Da onde? Do Degusto. Comi sábado, eu só vou lá para comer essa torta. E ela é vegana. Ela é vegana. Maravilhosa. E, inclusive, o Degusto faz isso muito bem. Porque eles têm vários produtos veganos e não tá escrito, não é tipo tortinha vegana. É tortinha de framboesa. Até porque o público vegano entende pela tipografia ou pela descrição que sem precisar dizer que é isso? Eu acho que assim, é importante ter escrito lá de alguma forma. Então, por exemplo, pode ser o ícone riscado. Essa é uma opção. Outra opção, às vezes, é colocar um cardápio vegano separado. Então, por exemplo, tem lá um cardápio
com as opções tradicionais e um cardápio vegano. Mas, por exemplo, a tortinha de framboesa, ela aparece no cardápio vegano e ela aparece no tradicional também, porque é aquilo que ela falou antes. As coisas veganas todo mundo vai comer, sabe? Então, tem formas diferentes de você comunicar isso. É óbvio que é importante dizer que é vegano, mas não colocar assim... Torta de framboesa vegana, entendeu? Sem porque daí, sem... porque daí as pessoas não vão querer experimentar. Então, eu acho que essa é a principal estratégia que os lugares deveriam usar para oferecer essas opções e ter a chance de vender. Não só para quem é vegano, mas você acaba vendendo para todo mundo. E a Mari Iracema, ela faz eventos. Ela já fez evento de sopa, né? Volta ao mundo com sopas. E agora o mais recente que eu fui, inclusive, eu achei genial. Ela fez uma degustação uma tarde dentro do Orquidário, com degustação de bolos de aniversário. Eram 4 ou 5? Eram 4. 4. Bolos de aniversário veganos. E aí você provava de vários sabores. Tinha, inclusive, o do mirtilo, eu lembrei, que foi o meu preferido, da Lola Lee ali. Maravilhoso. E assim, monta-se uma mesa lindíssima. E realmente não precisa estar ali, tipo, é vegano. Porque eles têm exatamente a mesma apresentação dos doces não veganos, por exemplo. E o vegano, ele vai perguntar. Né? Quando ele chega, o vegano pergunta, já vai sabendo. Você tem opção vegana? Se não tiver lá, ele pergunta. Agora os outros, não precisa falar, vende para todo mundo, né? Então é isso mesmo. Então é por isso que, considerando assim, para negócio, né, para confeitarias que queiram colocar isso pensando em venda e tudo mais, eu acho que é interessante pensar dessa forma. Pensar em comunicar de uma maneira diferente, não comunicar igual o cookie lá da história que ela colocou a placa, vegano e ninguém comeu, entendeu? Então, é uma forma de você ter mais chance de vender e uma coisa boa que muita gente vai experimentar, vai gostar e com certeza vai comer de novo, vai indicar para outras pessoas e assim por diante, né? Sim. Uma coisa que eu ouvi uma vez, né, que às vezes as pessoas acham que o vegano, ele está disposto a comer qualquer coisa. Então, se é vegano, não precisa ser gostoso, né? Então, às vezes as outras pessoas falam, não é vegano? Não, eles gostam, eu não vou gostar, né? E não é verdade, né? Nossa, às vezes tem lugar que faz qualquer coisa só para dizer que tem. Então, assim, se for para fazer qualquer coisa só para dizer que tem, não faz. Porque daí sim é um desperdício. Daí depois não vai vender e a pessoa vai achar que não vendeu porque não tinha demanda. Mas, na verdade, não vendeu porque era ruim, né? Isso. Então, assim, faça uma coisa bem feita, faça uma coisa boa, que com certeza as pessoas que experimentarem vão comer de novo. Porque... assim como na confeitaria tradicional, a confeitaria vegana também tem produtos bons e ruins, e na confeitaria tradicional também tem coisa boa e coisa ruim. Sim. Então, isso não é porque é vegano que é ruim e não é porque não é vegano que é bom. Então, tanto faz, né? Pode ser bom ou ruim, independentemente de ser vegano ou não. O que você, dos que você vê, geralmente, assim, que é o mais comum no cardápio, que você olha e fala assim, essa confeitaria foi preguiçosa, fez esse doce. Brownie. Brownie. É brownie porque não sei, talvez seja o primeiro que as pessoas se aventuram a fazer, talvez porque pelo fato do brownie já ser... Não crescer, já vai dar certo. Daí a pessoa já pensa, não vou botar ovo, então vou fazer um brownie, que daí não cresce mesmo, né? Então, eu acho que é o doce que eu olho, eu falo, o doce mais preguiçoso vegano é brownie. Então, assim, se tiver só um brownie, não faça brownie. Não faça brownie, faça outra coisa. Ou se quiser muito fazer o brownie... faz também o brownie, mas faz outra coisa, porque o brownie já está muito batido, sabe? E é a primeira coisa que os lugares fazem. E daí, assim, normalmente a confeitaria que faz o brownie pela primeira vez fica orgulhosa que faz um brownie gostoso, só que daí a gente que é vegano não fica tão animado com o brownie, porque a gente já está acostumado a comer bastante brownie, né? Então, às vezes é legal procurar justamente por coisas que vão despertar o interesse até de outras pessoas, né? Qual foi o doce que você lembra, assim, mais recente, que você provou e falou, meu Deus, eu não acredito que fizeram essa versão vegana, ficou maravilhosa, não. Tiramisu. Aqui em Curitiba mesmo? Tiramisu tava bem gostoso, porque eu acho que é uma coisa difícil de fazer, e eu comi um tiramisu que tava muito, muito bom. Comi um ovo de Páscoa de tiramisu, tava bem gostoso. Ovo de Páscoa de tiramisu. Olha, que a pessoa foi criativa. Foi fundo, né? Tem bastante criatividade na cozinha vegana. Às vezes eu acho que até um pouco mais do que
nas você outras. Tem que porque você tem que muito fora da pensar caixinha. fora. Tem que pensar muito além. Então, até para chamar atenção, para fazer coisa diferente. Então, eu acho que os veganos são bem criativos na cozinha, assim, né? Tanto no salgado quanto no doce também. Tem que ir atrás de coisas novas e coisas diferentes. Até porque a gente já está acostumado, a gente sabe que a partir do momento que você tira uma coisa da alimentação, parece que está restringindo, mas na verdade está abrindo um leque de possibilidades muito maior. E que a gente só enxerga quando a gente faz parte disso. Quem está de fora não pensa dessa forma, pensa que tirou, restringiu, mas na verdade tirou e abriu um leque de possibilidades. Bem isso. E qual doce que você ainda não encontra, que você queria muito, mas ainda não encontrou a versão vegana? Eu sei qual é, vamos ver se eu quero ver se você lembra. Meu você Deus. sempre fala desse doce. Agora eu fiquei nervosa, qual que é? Não sei, olha, eu comi uma vez. É, esse aí mesmo. Você comeu uma vez, mas aqui você não encontrou. Em São Paulo, que é a Carolina. Não, era pudim, não era? O pudim. Ah, não, pudim também, é verdade. Não, mas o que eu ia falar era aquelas Carolinas. Como que... Chu. Isso aí, Então, esse daí eu comi uma vez em São Paulo. Achei bem gostosa. Mas o pudim é outro. E o pudim eu já meio que perdi as esperanças. Então, porque... Vamos ver se a sua esperança deve morrer mesmo. Ou se temos... Existe a receita de pudim vegano? Pudim de leite condensado? Mas é que, sabe por quê? Eu acho que eles ficam com uma textura muito flan. Ele não fica aquela textura mais macia igual do pudim tradicional. Porque eles estão fazendo, usando... às vezes eles querem endurecer com agar-agar, né? E hoje em dia não precisa mais, né? Então, você tem outras alternativas que dá para fazer, né? Que ele fica tão Então, não precisa perder essa esperança. Então, o pessoal daqui de Curitiba tem que fazer. Aqui tá difícil. Tá difícil de achar pudim. Eu nunca vi, acho que pudim mesmo, vegano aqui. Tinha um lugar que fazia, mas agora não faz mais. Então, não sei de nenhum. Mas acho que é o pudim e a... Chu vegana. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu nunca fiz. Não, mas eu sei que dá. Dá, sim. Das suas criações de receitas, qual que você lembra, assim, que foi que você fez e falou, meu Deus, ficou muito bom, nem a tradicional ficaria tão boa quanto? Teve algum doce? Olha... Eu gosto muito da minha banoffee. Como é essa banoffee? Conta pra gente. Eu faço ela numa tacinha, né? Então, a gente faz a base com castanha de caju, farinha de amêndoas, um pouquinho de açúcar de coco, tâmara, bate lá e faz a base, né? Que fica bem gostosa. Daí, depois, o doce de leite, né? A gente faz o doce de leite à base de coco, leite de coco em pó e açúcar de coco. Então, ele fica bem gostoso também, que dá aquela cremosidade. E a parte que seria o chantilly, lá eu uso creme de castanha. Eu adoço com um pouquinho de tâmara, a gente coloca um pouquinho de baunilha. E daí a banana, né? Vai intercalando as camadas, o cacau em cima. Na boca, assim, como não tem a gordura do chantilly ali, ele fica mais leve, sabe? Verdade. Você come aquilo... Na Fica boca limpo, você tem aquela untuosidade, a cremosidade que você busca num doce. E eu acho que o equilíbrio, ela fica menos enjoativa, mas ela tem tudo que você está buscando num doce, assim. Tem crocância ali da base da castanha, tem o frescor ali da banana crua, né, in natura, e tem a cremosidade, a doçura do leite condensado ali, do vegano. Fica muito gostoso. É a sua preferida, então, atualmente? É uma das minhas preferidas. Tem um outro brownie também, que é muito gostoso porque ele é diferente, ele é surpreendente, que eu ensino o pessoal ali, tem uma tortinha com base de grão de bico, mas a gente faz na aula, que os alunos gostam muito, né? Nem eu, mas eles falam, meu Deus, que é um brownie que tem feijão. As pessoas vão falar. Eu já comi o brownie de feijão. Que é com feijão preto. Não tem gosto de feijão, mas ele vai cacau. Ele é muito gostoso e ele vai o chocolate amargo em gotas também, que ele vai junto, assim, ele derrete. Então você morde assim a textura de um brownie, esquece o sabor de feijão. O feijão vai ali, o feijão preto. A pessoa fala feijão, já imagina um feijão temperado com cebola, não tem nada a ver, né? Não, é o feijão cozido preto, escorrido
corridinho, não muito mole, daí você processa ele junto, daí ele vai tâmara, ele vai melado, eu faço com melado, vai amêndoa também, porque daí bate junto, vai um pouquinho de maçã, que ele ajuda na textura, e chocolate amargo, cacau, daí vai um pouquinho de óleo de coco. Então, não vai nada de ovo, nada de leite. E ele assa, ele faz a casquinha em cima. O chocolate em gota eu coloco bastante ali, o amargo, né? A hora que você come ele quentinho, assim, ele tá derretendo ali junto, sabe? Ele é muito saboroso. E as pessoas falam que é mais gostoso que o tradicional. Olha! E todo mundo, na aula, eu deixo na última aula esse aí, né? Que eu dou 4 aulas lá para confeitaria. Eu deixo na última, o pessoal fica, ai, meu Deus, aquele negócio de feijão, achando que é aquela coisa, né? De doido ali, né? Achando ou que é natureba. Ou que é dos japonês, né? Tipo, docinho de manju. feijão. Não tem nada a ver com aquele doce japonês lá. Não lembra. Eles falam, nossa. E eles falam, não tem gosto de feijão, mas a textura ajuda muito. Porque o feijão nada mais é ali do que ele tem bastante amido ali, a farinha, né? Existe até a farinha de feijão, né? Igual tem farinha de arroz. E não deixa residual de feijão, mas ele fica melhor do que aqueles que o pessoal coloca batata doce, né? Doce fica pesado, né? O de feijão não. Ele fica muito gostoso e não vai nenhuma farinha, vai o feijão e a amêndoa que acaba sendo uma farinha, né? Ou seja, né, com um pouco de conhecimento e criatividade, você consegue fazer muita coisa, então... E ousar, né? E fazer coisas que o público, às vezes, tradicional vai falar, nossa, quero provar esse. Tem muita coisa ainda que dava para conversar, mas eu já estou estourando tempo. Mas eu queria só comentar também, hoje a indústria também traz soluções que otimizam tempo, né? A própria estampa fornece muitos ingredientes. Inclusive, hoje, todo convidado que vem aqui ganha um presente de vocês, não ia ser diferente, inclusive um presente vegano para sua alegria, Mari, olha só. Então, eu brinco, né? Sempre num passe de mágicas tem um presente para vocês. Pronto! Olha! Tem presentinhos, podem pegar aqui, meninas. Olha quanta coisa! Eu tenho uma coisa que vocês estão vendo já de primeira aí que eu amo, que são os potinhos. Ai, que graça! Os potinhos da Nestlé. Mas eles têm um produto que está aí dentro, que é da linha de food service para ajudar a otimizar ali para fazer tortas, que é um produto que era um biscoito e caiu muito no gosto do pessoal. E ele às vezes as confeiteiras usam nas tortas e não sabiam que é vegano, por exemplo. Que é a da Tostines Especiarias. Usa pra fazer base de torta. Base de torta. Que a gente tanto falou, você já pode testar uma banoffee com um toquezinho de especiarias na base, olha só. Olha, que cara boa. Então, aguardo quem for testar, me avisa que eu adoro ser cobaia nesses testes aí. Nossa. A Mari tá me devendo uns bolos já, faz tempo. Já dei até um livro pra ela de bolos veganos. Tô esperando, Iracema, até hoje não veio nada, sabe? Sério? Fala denúncia, inclusive. Que como confeiteira, eu sou ótima cliente de confeitaria, porque eu não sou muito boa na cozinha, mas eu vou testar. Por favor. Vou testar. E quem quiser saber mais sobre confeitaria também, gostou? Imagina, isso foi só uma pitadinha da conversa. Saiba que, né, quem for fazer curso de confeitaria no Centro Europeu terá aula com esta pessoa. Aulas maravilhosas, inclusive. E vai sair de lá, assim, com uma cabeça, tipo, outra visão de tudo, assim. Eu brinco que quando eu comecei a fazer o curso, eu já gostava de confeitaria, eu sabia que dava trabalho. Quando eu saí, eu falei assim, realmente, eu saí querendo não ter confeitaria, porque eu falei, eu teria muito apego, porque eu sei o trabalho que dá para fazer um doce, seja um doce tradicional, seja um doce, né, mais inclusivo. É muito trabalho, é uma arte, assim, você vai na confeitaria, assim, com outros olhos, porque você vê o tempo que leva para fazer um docinho. Então, a gente passa a valorizar muito mais, né, as visitas em confeitaria. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Mari, vai estar aqui embaixo, mas já, né, falando qual é o Instagram, senhorita? É Curitiba Vegana. Ela é Curitiba Vegana, mas ela viaja bastante também. Então sempre tem dicas. Sim, eu tento mostrar de outros lugares que eu visito Pousadas também. veganas, lugares veganos. Iracema, além do Centro Europeu, onde que o pessoal te encontra no seu Instagram? Chefe Iracema Bertocco. E lá tem a receita do leite condensado vegano lá. Olha só. Fica ali. Então, não tem mais nem desculpa para não ter um doce, né, vegano no seu cardápio. Vai ter receitas lá no Insta da Iracema.
E obrigada a vocês que acompanharam. Toda semana a gente tem uma conversa super gostosa aqui sobre confeitaria, sobre empreendedorismo. Essa terceira temporada eu tô trazendo sempre alguém que vai falar, hoje em especial não tem uma confeiteira, mas temos uma visão de um cliente de confeitaria, um profissional que são sempre áreas que se comunicam. Então, se você perdeu algum episódio, aproveita já, fica inscrito no canal, vai assistir todos os outros anteriores que tem muita informação e muita conversa gostosa. E eu espero vocês na próxima semana. Tchau!